A graça e a paz seja com todos. Querido, aqui nesta noite eu quero liberar uma palavra por meio desse vídeo para você que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo como teu Salvador. Eu quero liberar aqui uma palavra por meio do profeta Isaías, te trazendo o entendimento da necessidade que nós temos de receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, na dimensão do nosso Salvador, para que tenhamos o direito de salvação e vida eterna. No capítulo 55 do livro do profeta Isaías, no verso 6, o profeta Isaías diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Veja que o profeta Isaías entende que nós precisamos de buscar o Senhor há tempos, enquanto podemos achar, e invocar o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Quando é que nós podemos achar o Senhor? Nós só podemos achar o Senhor enquanto nós temos vida. Quando nós tombamos, acabou a oportunidade de achar o Senhor. Quando é que nós podemos achar o Senhor? É enquanto nós temos as nossas faculdades mentais normais. Tem pessoas que perderam a oportunidade de achar o Senhor porque ele passou para a eternidade e não se lembrou de buscar o Senhor. Tem pessoas que continuam vivo, mas ele perdeu as faculdades mentais e ele não tem mais raciocínio para entender que precisa buscar o Senhor. É isso que o profeta Isaías quer dizer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quando é que o Senhor está perto de nós? A Bíblia diz que o homem, pelos seus atos pecaminosos, ele peca contra a vontade de Deus, contraria a Deus e constrói uma parede de separação entre ele e Deus. E veja que Deus está tão perto de nós, Deus está tão perto do homem, que tem apenas uma parede de separação. É o que separa o homem de Deus, é uma parede que o pecado constrói. E veja como Deus está próximo. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está te entendendo. Falta você entender que precisa buscar o Senhor. Falta você entender que precisa se render ao Senhor, para que esta parede seja desconstruída e você tenha uma aproximação com Deus, você tenha comunhão com Deus, tenha a oportunidade de conhecer a Deus. É apenas uma parede que separa o homem de Deus, parede do pecado. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, veja o que ele diz, falando em respeito a Jesus Cristo: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Veja que, além do pecado construir uma parede de separação entre Deus e o homem, também constrói desamizade. O homem torna-se inimigo de Deus por causa dessa parede que o pecado constrói. E é necessário entendermos que, por meio de Jesus Cristo, esta parede vai ser desconstruída e Jesus Cristo vai reconciliar o homem com Deus e tornamos direito de filho de Deus por adoção de Jesus Cristo. É necessário
entendermos que precisamos desta oportunidade enquanto nós temos vida, enquanto nós temos as nossas faculdades mentais normais. E eu quero te convidar nesta noite para você aproveitar a oportunidade que você tem para buscar este Deus vivo, este Deus poderoso, esse Deus fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem o melhor para você, ele tem vida melhor para você. Quem sabe você está passando por humilhação, não foi esta vida que Deus preparou para você, foi você que conquistou por meio dos seus atos pecaminosos. E veja que aqui no mesmo capítulo 55 do profeta Isaías, versículo 9, aí Deus diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja que os pensamentos de Deus para o homem são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade, pensamento de salvação, pensamento de vida eterna, pensamento de dias melhores. Mas o homem, pela soberba do seu coração, muitas vezes não quer dar ouvido à palavra de Deus. Não quer entender que a Bíblia Sagrada é o mapa para nos conduzir para os céus. É por meio da Bíblia Sagrada que você vai conhecer o Senhor. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Pela palavra dele, você vai conhecer a Deus. A Bíblia Sagrada é o mapa que conduz o homem para o céu. E é necessário você entender isto. E eu quero deixar esta palavra nesta noite para você examinar a si mesmo. Examine os seus atos. Examine a palavra e veja em qual condição você está diante de Deus e faça uma aliança com Cristo para esta parede de separação ser desconstruída e essa inimizade entre você e Deus ser eliminada e o Senhor te reconciliar, Jesus Cristo te reconciliar com o Senhor e você tornar-se filho de Deus por adoção de Jesus Cristo. E eu agradeço ao Senhor por esta palavra.